Em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, um dos experimentos militares mais controversos da história teria acontecido em segredo absoluto. Segundo relatos, a Marinha dos Estados Unidos tentou realizar algo que parecia impossível: tornar um navio invisível. Mas o que aconteceu depois teria ido muito além de um simples teste militar. Testemunhas afirmam que o navio desapareceu completamente diante de seus olhos e reapareceu instantes depois, a centenas de quilômetros de distância. Essa é a história do Experimento Filadélfia. Um caso cercado por mistério, conspirações e relatos tão absurdos que até hoje dividem opiniões. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos investiam pesado em tecnologia militar, novas armas, novos sistemas de comunicação, novas estratégias de combate. E em meio a esse cenário, surgiram rumores de que cientistas militares estariam trabalhando em um projeto extremamente ambicioso. Um sistema capaz de dobrar a luz e manipular campos eletromagnéticos para tornar navios invisíveis aos radares inimigos. Segundo a teoria, o navio escolhido para esse experimento foi o USS Eldridge, um destroyer da Marinha Americana. O teste teria ocorrido no porto da Filadélfia, e o objetivo inicial era simples: tornar o navio invisível. Mas quando o experimento foi ativado, algo teria saído terrivelmente errado. Relatos afirmam que uma estranha névoa esverdeada começou a envolver a embarcação. Testemunhas teriam visto o navio desaparecer completamente, como se tivesse sido apagado da realidade. Mas o mais assustador ainda estava por vir. Segundo a lenda, o USS Eldridge não apenas ficou invisível. Ele teria reaparecido em Norfolk, Virgínia, a centenas de quilômetros dali, antes de retornar novamente ao porto original. Tudo isso em questão de segundos. Se o relato for verdadeiro, isso significaria que o navio não apenas desapareceu, mas teria sido teleportado. Porém, as consequências teriam sido devastadoras. Diversas versões da história afirmam que membros da tripulação sofreram efeitos físicos e mentais extremos. Alguns teriam enlouquecido instantaneamente. Outros teriam desaparecido sem deixar vestígios. E os relatos mais perturbadores afirmam que alguns marinheiros foram encontrados fundidos ao casco metálico do próprio navio, como se seus corpos tivessem se materializado parcialmente dentro da estrutura da embarcação. Uma cena tão grotesca que muitos acreditam ser impossível. Mas para os defensores da teoria, esse seria justamente o preço de uma tecnologia além da compreensão humana. Com o passar dos anos,
O experimento Filadélfia se tornou uma das teorias conspiratórias mais famosas do mundo. Mas existe um problema. Não há provas concretas de que isso realmente aconteceu. A maior parte da história surgiu décadas depois, através de cartas enviadas por um homem chamado Carl Allen. Ele afirmava ter testemunhado tudo de perto, mas suas declarações eram inconsistentes e nunca puderam ser comprovadas. Além disso, a própria Marinha dos Estados Unidos nega completamente que qualquer experimento desse tipo tenha ocorrido. Segundo registros oficiais, o USS Eldridge sequer estava na Filadélfia na data em que o experimento supostamente aconteceu. Para muitos historiadores, toda a história não passa de uma lenda criada a partir de rumores militares mal interpretados, misturados com ficção científica e paranoia da Guerra Fria. Mas mesmo assim, algumas perguntas permanecem. Por que essa história se espalhou tão rápido? Por que tantas pessoas continuam acreditando nela? E mais importante, será que todos os relatos são realmente falsos? Ou parte da verdade foi escondida por trás de documentos secretos e versões oficiais cuidadosamente controladas? Até hoje, ninguém sabe ao certo. O experimento Filadélfia permanece como um dos maiores mistérios militares já registrados. Uma história que mistura ciência, guerra e o desconhecido, e que talvez nunca seja completamente explicada.